Você também já tá cansado de tanto mimimi? Parece que pra onde a gente olha hoje em dia tem alguém reclamando de alguém ou de alguma coisa, né? É como se o ser humano tivesse se transformado de homo sapiens e homo mimimídeos. A gente reclama de tudo. Nada parece ser bom o suficiente. Parece até que tudo foi feito para atingir as pessoas. Fizeram até um meme sobre isso, mostrando que o otimista diz que um copo, por exemplo, tá meio cheio. O pessimista fala que tá meio vazio e o mimimista fala que o copo tá tentando ofender ele. E o negócio chegou numa proporção tão absurda que parece até que é normal agora ser assim, reclamando desse jeito. Mas a verdade é que não é, e por isso que é importante encontrar um remédio. A forma que nos cura do mimimi, do queixume, do chororô, do vitimismo. Porque viver como vítima não é viver, é sobreviver em uma condição muito inferior ao que é a condição humana. Nós podemos muito. Na verdade, hoje em dia nós podemos muito mais do que queremos, inclusive. Então, se você também está cansado de todo esse chororô, eu quero te apresentar as ideias dos estoicos. Mas antes de tudo, convém entender o que diabo é mimimi, né? Segundo as definições que eu encontrei, mimimi é uma onomatopeia que imita som de lamentação. Basicamente, uma expressão utilizada para se referir a reclamações, lamentos, descontentamentos que são considerados exagerados ou infantis e sem fundamento. É basicamente uma forma irônica de criticar a cultura de vitimismo, mas que também pode ser utilizada para desvalorizar as emoções ou os problemas dos outros. Para fazer a utilização desse termo numa frase, imagine, por exemplo, a frase "agora tudo é mimimi, não se pode falar nada". Mas você deve ter reparado que essa frase também é uma reclamação, um lamento, no final das contas, um mimimi. Isso porque todo mundo é vítima do mimimi alheio. Porque quando você reclama que os outros estão reclamando, você também está reclamando. Então é um ciclo vicioso, percebeu? Só que tem um jeito de quebrar esse ciclo. Por isso eu quero te apresentar o estoicismo e as suas 8 principais ideias. Para isso, eu vou utilizar o pensamento de 3 homens, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. E a primeira e mais importante é justamente viver de acordo com a natureza. Porque quando a gente está reclamando de tudo, a gente basicamente está dizendo que nada é bom o suficiente. Quase como se a gente estivesse dizendo que a natureza não está fazendo um bom trabalho. Afinal de contas, quando você começa a pensar que o que está acontecendo nada mais é do que um efeito natural da vida, que você vai passar, por exemplo, por descontentamentos, vai conversar com pessoas que você não gosta, eventualmente vai lidar com situações que são muito desagradáveis, você começa a viver de acordo com a natureza e para de se queixar. E tem uma frase de um estoico chamado Zenão de Sítio que fala sobre essa vida em harmonia com a natureza. Ele dizia: viva em harmonia com a natureza, pois nela reside a razão que governa todo o universo. Como, por exemplo, os ciclos do dia e da noite, da vida e da morte. Essa é uma outra ideia muito poderosa dos estoicos, que é justamente a ideia da morte e da impermanência. Marco Aurélio tem algumas frases sobre isso, como por exemplo, lembre-se de que você vai morrer, ou então, use a morte como sua conselheira. E ainda a ideia de que você pode deixar esta vida agora, então que isso determine o que você diz, faz e pensa. A ideia de viver de acordo com a natureza e basicamente aceitar essa impermanência é o que fazia, por exemplo, os estoicos acreditarem que você precisava viver com integridade o melhor possível nesse momento. E isso é muito útil contra o mimimi, porque você imagina uma pessoa que realmente acha que vai morrer hoje. Você acha que ela vai ficar batendo boca com alguém por causa do que quer que seja? Você acha mesmo que a pessoa vai ficar se reclamando, vai ficar fazendo algum tipo de queixa quando ela tem tão pouco tempo de vida? Lidar com a morte, com a impermanência como uma coisa que tá ali o tempo todo do nosso lado, no final das contas faz a gente reclamar muito menos e conseguir lidar com a vida de uma forma muito melhor. Mas tem outra ideia que dá ainda mais força a essa ideia de morte e impermanência, que é a ideia da aceitação do destino. Você consegue imaginar uma pessoa que, de repente, ela vai morrer hoje, mas ela gasta todo o seu tempo ainda reclamando, dizendo que teve pouco tempo, que senão ela poderia ter feito outra coisa. Ai meu Deus, como ela é sofrida. E a ideia de aceitar o destino é justamente abraçar os fatos que acontecem com você, porque a vida é um todo ordenado segundo regras muito precisas. E quando você abraça esse destino com gratidão, você acaba vendo ele como uma parte de um plano muito maior. E de repente você é parte de uma coisa muito maior, portanto não é pequeno, não é uma vítima, não é um coitado. Marco Aurélio dizia, por exemplo, pra gente aceitar calmamente tudo o que acontece, pois nada é contra a natureza. E ele ainda dizia que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, se alguma coisa aconteceu com você, ela tinha que acontecer com você. Tinha alguma coisa que você precisava aprender com aquilo era necessário. Não adianta nada, não faz sentido nenhum gastar energia com um xoxo, com choradeira, com mimimi, porque tem certas coisas que você pode controlar e outras que você não pode. Essa é uma outra ideia do estoicismo. E quando você consegue dividir aquilo que você pode controlar daquilo que você não pode, você se concentra então no que está sob o seu controle, as suas ações, os seus pensamentos, as suas emoções. E ao mesmo tempo aceita aquilo que não está. Epíteto dizia que nós não deveríamos desejar que as coisas acontecessem do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que elas precisam acontecer. E Sêneca ainda dizia que a gente deveria aceitar calmamente aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que a gente pode, melhorar aquilo que a gente consegue mudar. Ou seja, pare de tentar controlar aquilo que você não pode e controle aquilo que realmente você pode controlar, como, por exemplo, as suas emoções. Você acha, por exemplo, que alguém que controla a própria emoção fica reclamando, se queixando, fazendo mimimi? Parece que as pessoas nunca se perguntam assim, ora, mas por que é que as coisas deveriam ser diferentes? Por que é que tudo deveria ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero? Por que é que as pessoas deveriam saber a palavra certa, deveriam entender o que eu faço e deveriam ter empatia? No final das contas, é uma expectativa única e exclusivamente sua.
As pessoas não são obrigadas a isso e, na verdade, às vezes elas simplesmente não têm a capacidade. E por mais desagradável e decepcionante que seja isso, você precisa se prevenir acerca desse tipo de situação. Então fica aqui o conselho do imperador Marco Aurélio para você. Comece cada dia por dizer a ti próprio: hoje vou deparar com a intromissão, a ingratidão, a insolência, a deslealdade, a má vontade e o egoísmo, todos devidos à ignorância por parte do ofensor sobre o que é o bem e o mal. Mas pela minha parte, já há muito percebi a natureza do bem e a sua nobreza, a natureza do mal e a sua mesquinhez, e também a natureza do próprio culpado, que é meu irmão, não no sentido físico, mas como meu semelhante, igualmente dotado de razão e de uma parcela do divino. Portanto, nenhuma destas coisas me ofende, porque ninguém pode envolver-me naquilo que me é degradante. Entendeu? Ninguém consegue transformar você em vítima. Ninguém é culpado, por exemplo, pelos dissabores que você tem. E quanto mais você reclama, quanto mais mimimi você produz, mais você acredita que isso é verdade. Porque a questão do mimimi, na verdade, não são os outros. Quando você reclama de uma pessoa que reclama, você também é reclamão. Então a forma de quebrar o ciclo, como eu falei anteriormente, é pegar e aplicar essas ideias na sua vida. Porque você não deveria fazer o bem por causa dos outros, mas sim por sua própria causa. Essa é uma outra ideia do estoicismo. A ideia da virtude como um bem supremo. Para os estoicos, a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança eram os guias de uma boa vida. Porque eles entendiam que, na verdade, esse tipo de virtude era uma coisa que você alcançava sozinho. Se você busca a sabedoria, você para de ficar reclamando de quem faz mimimi. Afinal de contas, você sabe que tem muito que você precisa aprender. E certamente aquelas pessoas também. Se você tem coragem, você nunca vai aceitar o papel de vítima na sua vida. Se você tem justiça, você sabe, como Marco Aurélio sabia, que ele não era perfeito, as outras pessoas também não são. Então por que você está reclamando? E se você tem temperança, você sabe que qualquer coisa que seja desagradável, em algum momento vai passar. Você só precisa ter um pouco mais de paciência e avançar. Os estoicos sabiam que a virtude é o bem supremo, porque uma pessoa que alcança esse tipo de valores naturalmente vai transbordar isso para as pessoas à sua volta. Você consegue imaginar uma sociedade com um monte de gente que é sábio, justo, corajoso e temperante? Você consegue imaginar tanto mimimi numa sociedade assim? E se você está incomodado com mimimi, como eu falei no início do vídeo, isso nada mais é do que um efeito social, um efeito comunitário. Eis aí outra ideia do estoicismo, a ideia de comunidade e dever social. Marco Aurélio dizia, por exemplo, que o que é bom para comer é bom para a abelha, justamente trazendo a ideia de que um ser humano deveria se esforçar para contribuir para o bem-estar coletivo, agindo assim com empatia e justiça para com os outros. Você consegue, por exemplo, imaginar um lugar onde as pessoas estão tentando contribuir para o bem-estar uma da outra, agindo com justiça e também com empatia, onde tem um monte de gente reclamando? Com certeza, o mimimi é fruto dessa nossa divisão, dessa nossa vontade individualista de que as coisas sejam do nosso jeito, dessa nossa incapacidade de lidar com situações onde os outros são apenas estúpidos mesmo, ou de repente cometeram um erro. E por fim, os estoicos entendiam que isso é uma coisa que você precisa fazer praticando todos os dias e refletindo acerca daquilo que você faz. Porque é impossível você ser uma pessoa melhor apenas examinando o que os outros estão fazendo, se queixando das ações dos outros ou elogiando as ações deles. Porque no fundo você não sabe exatamente por que aquelas ações foram tomadas. E ainda mais importante que isso, você não tem nenhum controle acerca delas. A única coisa que você realmente pode fazer é agir e refletir acerca da forma como você tem agido para melhorar. Então não fique aí esperando que os outros mudem. Se você quer realmente promover a mudança, comece por você. E eu sei que colocar isso em prática pode ser muito difícil, mas passar a vida gastando tempo e energia com queixa, com vitimismo, com mimimi e até antagonismo em relação às outras pessoas também é muito difícil. Então escolha o seu difícil. Mas seja qual for a sua escolha, assuma a sua escolha. Você escolheu ser lamuriento, negativo, você escolheu ser uma vítima. Ou então, você escolheu ter autodomínio, integridade, força interior. E essa escolha é sua, não é de mais ninguém. Então não fique esperando que alguém venha te elogiar, te dar um abraço, te dar um prêmio. Não fique esperando essas besteiras que servem só pra mimar o seu ego, não. Mas pode ter certeza que aquilo que você é reverbera no mundo à sua volta. As pessoas vão sentir essa força que você criou e em breve elas vão começar a imitar você. Se você for um coitado, um reclamão, uma vítima, você pode ter certeza que em breve você vai estar cercado de gente igual. Mas se você escolher o caminho estoico, se você seguir esse manual anti-mimimi, sem dúvida, em breve você também vai estar cercado de gente assim. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A gente se vê no vídeo 87. Um abraço e tchau, tchau.